vigiar, a gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra. Então, né, essas são apenas umas, né? E a igreja, esses são apenas alguns exemplos, tem muito mais, lógico, né? Então, antes mesmo de eu começar a ler a Bíblia, eu entendia algumas coisas que ele falava, mas muita coisa eu não entendia. Às vezes ele falava uma frase e eu ficava dias pensando naquela frase, né? Meu Deus, o que que isso significa, Senhor? E tudo, né? E isso e aquilo, eu ficava pensando. Inclusive, tem um vídeo dele que eu quero assistir de novo, que eu acho que é um vídeo de 2 horas e meia, né? Ele faz a explicação alguma coisa sobre a graça, né? Que ele faz a explicação, que ele fala que Jesus, né? Jesus não veio para revogar a lei, né? Veio para cumprir a lei. Ele faz essa explicação bem legal, só que na ocasião eu não entendi, né? Não sei se agora eu vou entender, porque eu passei a ler a palavra, né? Eu passei a estudar, né? No meu próprio tempo, né? Eu tiro o tempo todo dia para estudar a palavra. Então, quando eu comecei a fazer isso, é como se, né? É dito até, inclusive, que a Bíblia, né? Ela é viva. Então é como, eu até imagino assim, quando eu abro a Bíblia, sabe aquela imagem que tem, né, aquela luz que começa a sair assim, quem já viu uma imagem dessa, né, uma criança lendo, vem só essa imagem na minha cabeça, porque a Bíblia, né, só de você abrir ela, já abre a tua mente, sabe? E aí quando tu começa a ler, nossa, é maravilhoso demais, entendeu? Então, eu comecei a entender muitas das coisas que ele fala, muito mais depois que eu comecei a fazer o meu próprio estudo. Lógico, né? E uma coisa que ele fala, inclusive nesse vídeo do dízimo que eu estava assistindo, ele diz assim, que a própria Bíblia, né? Eu estou lendo no meu caderno aqui, que é o meu caderno de anotação, que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Ela não se contradiz. Cara, isso é perfeito, isso é muito maravilhoso. Então ele, né, ele se deixa usar como ferramenta e o material para ser estudado, né? Em primeiro lugar é a Bíblia e ele como ferramenta está sendo usado para compartilhar a interpretação dele, né? Graças a Deus que ele se deixa usar, porque tem muito material muito legal, sabe? Que me faz entender certas coisas que eu não entendia antes, né? E tem outros, né? Que eu assisto também, que eu já até comentei em um outro vídeo, que isso te traz um entendimento. Por isso que é legal a gente assistir outras pessoas, né? A gente compartilhar do nosso conhecimento e ouvir a interpretação do outro também, né? O ponto de vista do outro, isso enriquece o nosso conhecimento, né? E por que vocês acham, né, que até os cientistas, né, de vez em quando, tem seminário não sei das quantas, né? Os médicos têm seminários todo ano, por quê? É uma forma deles compartilharem o que eles descobriram, o que está acontecendo, né? Para eles fazerem, como a gente chama, né, working, né? Então, vamos lá, gente maravilhosa. Porque, né, se fosse lá no Pará, como eu sempre falo aqui, né, o povo já ia dizer assim, que tu enrola muito, fala logo, da menina chata, eu não aguento mais tu falar. Se você não quer assistir a introdução do vídeo, inclusive eu vou até colocar tanto o vídeo do Luciano Subirá, né, já que eu comentei, para fazer uma referência, para você conhecer sobre a interpretação dele, né? Se você tiver algum interesse, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar um link para esse vídeo específico do dízimo que eu estava assistindo. Eu estava tomando café aqui dentro do carro, né? E eu coloquei, eu estava assistindo. Eu nem terminei, mas só o que eu já assisti já enriquece bastante, né? O entendimento. E eu vou colocar também... Eu esqueci. Mas enfim, vamos lá começar o vídeo, né? 3 razões pelas quais, porque eu comecei a pagar o dízimo, né?
Antes, eu não gostava de pagar o dízimo. Toda vez que chegava na hora do culto, para que pedia dinheiro, o negócio eu me sentia extremamente desconfortável, para dizer a verdade. Porque eu sempre achava que eu estava dando dinheiro pro pastor, que o pastor não precisava, que tinha outras pessoas que davam dízimo e que se eu desse o meu dinheiro para ele, ia me faltar. Mas, quando eu tive, né, antes de sair do meu Egito, antes de sair do meu deserto, eu tive muita ajuda da igreja. Muita ajuda de irmãs que me ajudaram demais, né? Dos pastores que me ajudaram muito, né? Diversas vezes que eu ia lá na frente, que eu ia no culto, que eles oravam em mim e me davam suporte e tudo isso. Então, quando eu acordei, né? Quando o negócio clicou, eu percebi que se as pessoas, né? Isso eu pensando comigo. Inclusive, essas 3 razões são as 3 principais para mim. Eu só estou compartilhando aqui, né? Pode ser que você tenha outras razões, né? E como nós somos pessoas diferentes, as suas razões talvez sejam diferentes. Isso aqui é baseado na minha experiência pessoal. Inclusive, eu ia até colocar algumas referências bíblicas, mas eu disse, não, é uma experiência pessoal minha mesmo, né? Claro que se eu for realmente pesquisar, né, essa transformação interna que aconteceu em mim, com certeza tem algum embasamento bíblico, né? E então eu percebi que se as pessoas não pagassem dízimo para aquela igreja, a igreja não ia existir. Aquelas pessoas que me ajudaram não iriam estar ali. O pastor que faz o culto, que faz a pregação, não iria estar ali. O prédio não ia existir. Nós não teríamos água para tomar. O banheiro estaria sujo, sem água. Não teria ninguém que limpasse. Não teria o grupo que ficaria, né, com as crianças no domingo de manhã para que os pais pudessem, né, assistir o culto. Ou seja, a organização em si não iria existir. Então, eu comecei a ver um valor que eu não tinha visto antes. Eu disse, Senhor, me perdoa. Dobrei meu joelho, fui confessar, né? Me arrepender e pedir perdão, porque eu fiquei todo esse tempo sem dar o dízimo, né? Não só o dízimo, mas dar as ofertas, porque tem diferença. E então eu me senti muito mal, porque se nunca ninguém tivesse pago, né? Ou pagado, não lembro qual é o certo, mas eu vou falar pago, né? A igreja não iria existir e eu não teria oportunidade de ter ido ali. Eu não teria passado pelas experiências que eu tive que passar para chegar onde eu tô. Então, eu comecei a pagar o dízimo e as ofertas com alegria, porque isso me fez entender que fazendo isso eu dou oportunidade para outras pessoas que vêm depois de mim para serem, né, para passarem por aquele processo também, para serem, né, para entrarem no caminho da salvação, assim como, né, eu entrei. Não estou dizendo que eu já estou salva, estou dizendo que eu estou no caminho, não estou lá, não cheguei lá ainda, assim como ninguém ainda, né? Só Jesus, o único humano, né, que foi humano que pisou nessa terra, né, que a gente sabe que já está salvo. Nós, enfim, essa foi a primeira razão.